Olá, meu nome é Glauco, eu sou psicólogo e gerontólogo. Minha missão hoje é falar sobre o lugar do idoso no meio dessa pandemia. A ideia será discutir esse assunto em pequenos vídeos para que a gente possa refletir e compreender o comportamento dos idosos e tentar melhorar os resultados e minimizar os efeitos do fique em casa. Um amigo também psicólogo, morador da região metropolitana de Belo Horizonte, destacou de forma preocupada a quantidade de idosos nas ruas de sua cidade. Descreveu a mesma cena, o mesmo comportamento antes e depois do Covid. Muitos idosos nas esquinas conversando, com sacolinha nos braços, contando casos supostamente despreocupados. Devemos analisar essa cena por dois aspectos: o aspecto cultural e o aspecto psicológico. No aspecto cultural, não se modifica uma cultura subitamente. São tradições que se repetem por gerações e dizem de companhia e afeto. Aqui em Minas é comum receber visitas com café fresco, com pão de queijo quente e muitas histórias ao redor da mesa. Portanto, exigir mudanças radicais num espaço curto de tempo seguramente se encontrará dificuldades, mesmo com toda a letalidade alertada pelo coronavírus. Nos aspectos psicológicos, algumas questões nos fará pensar e podem justificar os comportamentos dos idosos que desafiam ou contrariam as recomendações, sejam elas médicas, policiais e, nesse caso, da pandemia. Teoricamente, a terceira idade é a fase mais próxima da morte. Em tempos de Covid-19, os idosos estão no grupo de maior risco, de maior vulnerabilidade, principalmente pelas doenças crônicas adquiridas ao longo da vida, ou seja, o fantasma da morte se torna presente e ainda maior. Infelizmente, na sociedade contemporânea, o idoso é pouco valorizado, seus direitos e espaços são violados, tornaram-se problema social. Diante desses poucos apontamentos, pode-se entender o que significa independência e autonomia para o idoso. Ele guarda esse lugar como a representação e apresentação do poder no seu mundo. Será então que o desafiar autoridades, regras, negligenciar limites, seja uma reação ou ação de um dos mecanismos de defesa? Uma negação? Aqui ele encontra uma forma de marcar sua existência e dizer para si e para o mundo: estou vivo, eu existo. Diante do desafio de se manter em casa o maior tempo possível, mesmo diante de todo o estresse do confinamento social, como ajudar os idosos a também seguirem o mesmo caminho? Não se pode esquecer que os prejuízos cognitivos são comuns nessa fase da vida, que os quadros depressivos apresentam particularidades, os sintomas são atípicos, ou seja, é um público especial e por isso exige uma atenção diferenciada. Quais então estratégias podem ser adotadas para melhorar os resultados e amenizar os efeitos do fica em casa? Podemos relembrá-los sistematicamente sobre as necessidades dos cuidados, mas sem frases impositivas, repressoras. A ideia é sensibilizá-los e repetir que os cuidados devem ser para todos. Existe um movimento importante hoje de se explorar os aparelhos tecnológicos como alternativa para diminuir o estresse provocado pelo ócio e pelo isolamento social. Estão apresentando para os idosos os tablets, iPhones, iPads. No entanto, a grande maioria dos idosos não tem nenhuma habilidade com esses aparelhos e não irão usá-los. Eles precisam da ajuda e da paciência dos familiares e dos amigos para serem treinados. Tentem criar nesses aparelhos algo que possa despertar neles um maior interesse, como playlists, filmes, livros da sua preferência, fotos de momentos importantes da sua vida, ou seja, tudo que possa seduzir e ser gerador de prazer e de certa intimidade. As chamadas por videoconferências também são bem interessantes para aproximar as pessoas nesse momento onde o distanciamento social é necessário. Contudo, o idoso tem sua dificuldade com esses aplicativos modernos. E muitas vezes não usam por medo de não conseguirem e serem julgados. O que pode ser feito então? Criem um passo a passo por escrito e, se possível, ilustrado. Repasse quantas vezes forem necessárias. Ao perceber que sua paciência está diminuída, peça a outra pessoa para substituí-lo na tarefa do treinamento. Reforce os acertos sempre que possível. Não se esqueça que às vezes as dificuldades para aprender algo novo pode estar relacionada aos déficits cognitivos, aos prejuízos da memória,
ou simplesmente o receio do fracasso e do julgamento, e isso os fazem desistir. Talvez a dica mais importante seja perguntar ao seu idoso o que ele gostaria de fazer e não determinar. Esse é um bom momento de se inverter essa lógica e escutá-los. Devolver o direito a se manifestarem sobre o seu desejo. O Covid-19 mata e o mundo inteiro está assistindo e vivendo essa pandemia. Precisamos cuidar dos nossos idosos, mas com respeito e paciência, com carinho e compreensão. Muito obrigado.